Eu sou a Carla. Até para a gente começar a fazer, eu quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite. Eu confesso que eu fiquei bem surpresa, né, quando vocês me convidaram. Mas, assim, eu falo que são nessas surpresas que surgem as oportunidades, né? Porque é uma forma de a gente contribuir também com uma fala, com uma palavra. E quem que é a Carla nesse mundo, né? É, eu sou, da minha família, eu sou a mais nova, somos em 3 irmãs, né? Então, a mais brava, né? Como eu sempre brinco, eu falo que é a leonina da família, mas é o coração bom também. Comecei a trabalhar muito cedo, com 16 anos, né? E hoje, nessa minha vida aí profissional, hoje eu sou head comercial de parcerias em uma empresa de energia renovável. E que sou muito grata por essa oportunidade e sou privilegiada aí em falar que eu sou abençoada por fazer o que eu gosto de fazer, né? Que é trabalhar, e são 20 anos na área comercial. Considero espiritualista. Hoje eu sou iniciada, né? Faço parte de uma ordem. E eu sempre digo que também foi um encontro muito especial na minha vida, em um momento de busca. E ela veio e eu fui até ela. Né? Muito bem. Última filha, terceira filha, a mais mimada talvez, né? Geralmente é uma tradição, né? Rapa do traste, né? Porque a gente também sofre. Geralmente o caçula é mais mimado. Carla, seja muito bem-vinda no nosso podcast. Tenho certeza que você vai acrescentar muito com a sua história. E você já deve ter visto, claro, vários episódios. E a gente gosta de começar pela infância, né? Lá na nossa origem. E entender um pouco mais as pessoas que vêm compartilhar conosco a sua história, a sua vida, os seus momentos especiais. E a sua infância ela já foi regada a muita espiritualidade, você era de outra religião, como que foi isso, como que aconteceu essas primeiras experiências na sua vida? Eu digo que assim, a minha família, ela sempre teve uma base espiritual muito forte, né? E assim, do que eu me recordo antes da minha adolescência, meu pai e minha mãe gostavam muito naquela época tinha muito benzedeira, né? Então eles sempre levavam a gente, ou acompanhava, mas assim, são memórias muito vagas. Mas eu diria que o meu contato com a espiritualidade mesmo, ele veio na minha adolescência, que aí meus pais passaram a frequentar uma igreja evangélica, e aí automaticamente, né, as 3 irmãs, somos em 3, começaram a frequentar também. Só que eu falo que eu sou ovelha negra, né, porque quando deu uns 13, 14 anos aí, eu falei que não queria mais frequentar, né, e eles super respeitaram. Mas, assim, foi uma fase difícil, porque por ser uma adolescente, você tomar uma decisão dessa influencia todo no seu ciclo social. Isso. Por quê? Porque as pessoas se afastam, como você já não faz mais parte, é porque você não está mais dentro do contexto, né? E ali estavam as minhas amizades, estavam os meus contatos, a minha rotina de finais de semana. Então, quando você olha, você já não tem mais nada daquilo. Mas, por outro lado, você tem um preenchimento, porque eu nunca abandonei a minha forma de acreditar em Deus. Né? Eu continuei com essa prática na minha casa, mas da forma que eu acreditava. Né? Ou seja, a fé permaneceu. A fé permaneceu, justamente. Só que aquela estrutura que você estava, para você não estava funcionando. Isso. Agora, você falou uma coisa interessante, né? A gente vem escutando muito aqui que muitas das pessoas começam numa determinada religião, elas constroem um núcleo social, principalmente na adolescência, às vezes vai até a juventude e depois, claro que outras permanecem, mas a grande maioria, eu tenho a impressão que aí começa a buscar caminhos que fazem sentido para você, né? Uma coisa mais pessoal, mais íntima, né, com a sua existência. Então isso é uma prática muito interessante que a gente vem observando aqui, né? Nem sempre a pessoa que começa lá na infância numa determinada religião, ela permanece por toda a vida, né?
E você falou uma coisa que remete mesmo à minha infância também, que é o ser benzido, né? Isso. Leva essa criança para benzer. Pra benzer. Isso era uma fala. Mas eu esqueci de um detalhe. Por que me levavam para benzer? Por quê? Porque, na verdade, eu acho que eu tinha uns 10 anos, mais ou menos, eu ouvia muitas vozes, e eu tinha algumas visões, e assim, eu conversava normalmente. Então, você imagina, para uma criança, né? Isso eu tenho uma memória muito forte. Eu estava normal. Naquela época não existia psicólogo, não existia tratamento, nada disso, né? Então, assim, falavam que era, como na linguagem, né, cristã, é um inimigo que, ela tá ali, então a gente precisa tratar, tá com uma doença mental. E aí foi quando fui para a igreja e continuou, né? Então, e eu super respondida, porque para mim era super normal esse contato, né? Mas para quem... E outros nossos amiguinhos ali também, eles sabiam de tudo. Então era muito... É como se fosse alguém do nosso lado. Né? E aí eu comecei a frequentar a igreja evangélica, até porque não tem como, né? Os seus pais, cria-se aquele hábito. E aí, como eu falei, né? Com 13, 14 anos, eu falei que não gostaria de mais, mas também tem um motivo porque eu falei que não gostaria de ir. Eu comecei a enxergar da seguinte forma: eu criei uma rotina, eu era uma adolescente, mas criei uma rotina, né? E só que quando eu gostava de ler muita Bíblia, e uma das coisas que me pegava muito era que falava que nós, tudo é benéfico com o trabalho das nossas mãos, né? Então esse é o retorno que você vai ter. E muitas vezes eu ficava 1 hora na igreja só ouvindo as coisas materiais. E eu comecei a me questionar. Porque é lógico, né? Nós pedimos a Deus uma orientação, que nos guarde, que nos guie, que, né, nos abençoe. Mas eu não ia em busca de algo material. Então eu precisava de algo que tivesse uma base espiritual. E aí aquilo foi me incomodando. Né? Então teve um dia que foi muito mais forte isso, eu cheguei em casa e falei que não queria mais ir. É muito contundente essa fala, porque eu tenho muita dificuldade com a mercantilização da fé. E eu acho que aquilo que a gente busca na espiritualidade está muito, mas muito além das questões materiais. As questões materiais, nós lutamos com a saúde que temos. Exatamente. Né, com a inteligência, a sapiência que a espiritualidade Deus nos deu, né, no sentido humano, e corremos atrás, né, temos que lutar por isso. Claro que pedir para que tenhamos a dignidade, sim, mas eu acho que a fé e Deus e espiritualidade tá assim... muito além disso, né? Indiscutivelmente. Então eu entendo, eu acho que essa sua questão, porque eu já tive muitas reflexões assim, ainda tenho hoje, claro, mas eu acho que é muito pertinente essa fala. Agora, Carla, fala uma coisa para mim. Você, então, com 13, 14 anos, já começa a ter um rompimento aí de paradigmas, né? Esse é o primeiro ponto que me chama a atenção também. E a questão do quanto tem crianças, e depois até jovens, adolescentes, que têm experiências espirituais, que narram isso, né? E dependendo da família, como a família absorve isso, é a maneira que ela vai lidar com isso. Então, que vá o alerta, né? Mesmo que você talvez não acredite, ou que o sistema religioso que você faz parte, mas tenta respeitar a criança, né? Porque dói. A gente vê depois adultos falando isso, que ficou determinadas... Vira trauma, né? Pode virar traumas. Exatamente, porque aquilo para criança, se é espiritual ou não, nem sempre a gente vai ter uma resposta. Mas tem que respeitar aquilo que aquela criança está passando naquele dado momento, né? Pode ser até um amiguinho imaginário, né? Que todo mundo fala dele. Pode até ser mesmo, mas respeitar isso é uma condição humana. Então, eu acho que é bem legal, porque no passado, né, a Ana não é desse tempo, mas quantas pessoas eram, essa criança tá louca, essa criança tá... E no passado mais distante, muitos iam para manicômios, né? E isso se agrava se você
se você está numa doutrina ou se você está praticando uma religião, né? Porque aí você enxerga isso como muito negativo, isso, né? Você exatamente. tem uma outra visão. Que vai gerar um medo ainda mais na criança. Sim, e aí o problema talvez que depois lá na frente vai despertar alguma questão, né?